Skincare da região íntima. Sim, você não leu esse título errado. Esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos falar de uma intersecção fantástica entre dermatologia e ginecologia, uma área, uma especialidade que muito admiro e respeito, e que, quando se trata de região íntima, essas duas especialidades fazem um match perfeito. E hoje vamos falar, sim, de skincare da região íntima. Você que está chegando agora, bem-vindo ao nosso Momento Pele e Ciência, nosso encontro que acontece regularmente domingos e terças-feiras, 21 horas, hoje com um delay de 30 minutos, porque a vida real é essa, né, gente? Nem sempre a gente consegue estar em ponto, 21 horas, peço perdão para quem estava aguardando a live. Agradeço por ter esperado, inclusive, porque esse momento é um momento muito especial, momento de você ter insights, aprender, adquirir conhecimentos para levar para a sua vida, para a sua rotina prescritiva amanhã mesmo, para o seu dia a dia. Então, tudo que a gente vai falar aqui é para a gente discutir prescrição cosmiátrica, o skincare, o que a gente tem de poder de ativos nas nossas mãos para tratar a saúde, promover a saúde da pele dos nossos pacientes, não apenas tratar doenças. Quem está chegando agora não me conhece, muito prazer, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, sou especialista na área e, com prazer, ensino aqui colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, médicos que se interessam por essa área, que abrange os cuidados da pele, muito bem-vindos, ensino a se promover profissionalmente, se atualizar dentro da área do skincare médico. Muito bem-vindo, oi Lu, obrigada querida, bem-vinda. Então, já faz algum tempo, alguns anos, que a gente vê esse movimento crescente do tratamento da região íntima feminina, ficou super em evidência. E a região íntima, ela é uma extensão, né? Também faz parte da nossa pele. E aí, houve uma certa migração de todos os cuidados que a gente já fazia e faz há muito tempo para a pele, para o rosto, para o corpo, se estendendo para a região íntima. Começou-se a dar mais atenção não só para a saúde da região íntima, que é extremamente importante, mas também para a estética da região íntima, porque isso está ligado à qualidade de vida, à autoestima da mulher, porque hoje as pessoas não querem mais a ausência de doenças, elas querem ter qualidade de vida, elas querem se sentir bonitas, empoderadas, e está também nas nossas mãos estimular, cuidar, trazer o acalento, o suporte prescritivo para acolher as queixas da região íntima das nossas pacientes, que algumas vezes estão lá no consultório do ginecologista, da ginecologista, trazendo essas queixas, algumas vezes dentro do nosso consultório. E aí, juntos, a gente consegue somar forças para promover aí uma qualidade de vida melhor para as nossas pacientes. E nessa movimentação toda do tratamento da região íntima, houveram nos últimos anos lançamento de produtos para cuidar da região íntima feminina, o skincare da região íntima, sim. E se você não está familiarizado ainda com esses produtos, quer conhecer, quer saber que ativos que a indústria vem colocando nesses produtos, chega mais, fica aqui que a gente vai conversar sobre isso na nossa live. Então, todos que estão chegando, sintam-se muito à vontade também de mandar dúvidas, acrescentar comentários, sugestões, compartilhar experiências, porque aqui nesse momento a ideia é que a gente cresça juntos, o conhecimento dividido, ele é multiplicado. Então, sinta-se muito à vontade de vir aqui comentar, trazer a sua opinião, sua sugestão, sua experiência. Eu tenho alunas da nossa plataforma do PL3C, colegas ginecologistas que tratam região íntima e vêm adquirir o conhecimento dos ativos para também tratar suas pacientes. Se tiver alguma das colegas aqui, por favor, sinta-se à vontade também para compartilhar sua experiência, porque isso é muito, muito importante. Então, começando a falar, antes da gente contextualizar, entrar nos produtos, no tratamento da região íntima, vamos tentar relembrar aqui quais são as queixas mais comuns de consultório. Eu aqui, antes de abrir a live, fiz uma listinha de queixas que eu fui lembrando que são comuns aí do dia a dia do consultório, mas se você lembrar de mais alguma, me ajuda aqui
a trazer para todo mundo que está assistindo. Então, a gente vê no consultório trazer, né, na região íntima queixas do tipo ressecamento, sensação de aspereza, né, uma mudança da textura da pele, cicatrizes essas por foliculites, que acontecem na região, é bem comum, por cistos, às vezes, que acontecem também, cistos epidérmicos que podem acontecer nessa região, uma região muito glandular, então pode ter cistos epidérmicos nessa região, da própria hidrosadenite também, que pode acontecer na região, machucados por conta da depilação, né? Então tem a questão do método depilatório, que às vezes acaba lesionando, machucando a pele da região, gerando cicatrizes, e as pacientes desejam tratar essas cicatrizes. Pelo próprio atrito, né? Então a gente sabe que é uma área de dobra, então uma área de atrito, que pode também ocasionar lesões, machucados, que podem deixar cicatrizes, então essas são queixas comuns. A questão da flacidez, né? A flacidez que acontece de maneira mais acentuada após os 30 anos na nossa pele, também acontece na região íntima. Então a flacidez vem sendo frequente também essa queixa no consultório, não só a questão da flacidez da vulva, da região mais externa, da região íntima, mas também dos pequenos lábios, né, do canal vaginal, essa flacidez que pode trazer sintomas para as mulheres até com relação à relação sexual, né, a maior exposição e propensão a infecções, a vaginose. Então, assim, é uma queixa também que vem acontecendo. E, sem dúvidas, o mais comum de todos na minha prática é a questão do escurecimento. E acredito que nos consultórios dos colegas também, né? A questão do escurecimento da região íntima da virilha, e que às vezes não se estende só a virilha, também às vezes tem escurecimento da região da axila, que é uma região super delicada, que se assemelha ao tratamento ali com a região íntima. Então, o escurecimento também é uma queixa super comum. Joelma, boa noite, bem-vinda à nossa live, que bom te ter aqui mais uma vez. Então, quando a gente vai falar, né, do tratamento dessas queixas, é interessante a gente identificar se não existem fatores de piora. Antes de mais nada, antes de tratar, vamos tentar ver se não tem alguma coisa indo contra o nosso tratamento. Então aí a anamnese, a conversa é extremamente importante. E quais são os fatores de piora que a gente identifica mais comumente dessa região? Então, a questão do atrito, né? Pensar se a paciente não usa, às vezes, roupas muito apertadas que possam causar atrito, roupas sintéticas, roupas íntimas sintéticas, então uma preferência, às vezes, por fibras tipo algodão, então tecidos sintéticos, eles deixam a região mais abafada, com uma menor ventilação, às vezes um acúmulo de suor, evita a transpiração. Então, a gente às vezes acaba funcionando também como um fator de piora para o atrito. Identificar se nessa região não há sinais de acantose nigricante, né? A acantose que às vezes confunde com o escurecimento, a gente fica pensando, será que é pigmento? Será que esse escurecimento é mais por pigmento? Ou será que é por um espessamento? Então pode acontecer um espessamento epidérmico em função da acantose nigricante, lembrando que essa é uma situação que ela tem relação com resistência insulínica. E a gente pode, a partir dessa queixa, muitas vezes fazer o diagnóstico, né, de uma diabetes ou de um estado pré-diabético, né? Antes da diabetes tem esse estado de hiperinsulinemia. Então, identificar se não há ali aquele aspecto aveludado, mais espesso, que pode ser compatível com a acantose nigricante. E aí o tratamento, sem dúvida, é o tratamento da resistência insulínica, que engloba medidas de estilo de vida, emagrecimento, controle da alimentação. Então, tudo isso que envolve as medidas para o tratamento do diabetes, do estado pré-diabético, vai refletir ali na questão da região íntima. Perguntar sobre o método depilatório. Uma pergunta frequente é sobre o método depilatório. Os colegas podem confirmar aí se não é realmente frequente no consultório. Qual é o melhor método depilatório? A verdade é que não existe um melhor método, porque cada pessoa se adapta melhor a um método do que outro. Tem pessoas que têm uma irritação muito intensa com depilação, com a lâmina, com o gelete. Tem pessoas que têm uma irritação imensa com o creme depilatório.
e não tem com Gillette. E tem pessoas que se adaptam muito bem com a cera, outras não, acham que tem uma irritação, que fica sensível, que machuca com a cera. Tem pessoas que se adaptam muito bem com a fotodepilação, com a depilação a laser, outras têm uma intensa foliculite, ou não se adapta bem, ou não tem boa resposta à fotodepilação. Então, isso é tudo muito conversável, não existe o melhor método, existe o melhor método para aquela pessoa. Então, vale perguntar, olha, você já experimentou quais métodos de depilação? Qual deles você sentiu que a pele não fica vermelha, não fica irritada, não fica machucada após? Ah, é tal. Então, portanto, é mais interessante seguir nessa linha. Às vezes não tem nenhum método depilatório perfeito. Cada um tem, né, traz prós e contras. Então, vale realmente essa conversa para identificar, porque o método depilatório muito abrasivo, agressivo, ele pode piorar ali, causar cicatrizes, marcas e piorar o escurecimento da região íntima. Então, a questão do método depilatório é importante. Joelma, você indica algo antes para depilação com Gillette? A resposta é depende. Porque se a pessoa não tem nenhuma irritação com a Gillette, se ela não tem nenhuma queixa de método depilatório, eu sempre oriento que é o seguinte, que o deslizar da lâmina, ele tem que ser o mais facilitado possível. Porque, no geral, é com o atrito da lâmina com a pele e não só com o pelo que acaba causando a irritação. Porque se a lâmina encostar só no pelo, não vai irritar. Então, assim, algumas medidas interessantes. Não depilar essa região com muita fricção, então não apertar muito a lâmina contra a pele, porque pode aumentar ali a aderência com a pele. E usar produtos com um bom perfil de escorregar. Então, as próprias espumas depilatórias, a grande finalidade delas é que elas sejam bem hidratantes e bem escorregadias, porque esse escorregar, ele deve, né, ser facilitado, e aí pega só no pelo e não na pele. Existe, inclusive, um estudo, né, sobre isso, mas aí não é na região íntima, é no barbear masculino. Então, um estudo muito lindo que mostra fotografias com microscopia confocal, que mostra o barbear com espuma de barbear e sem espuma de barbear. E mostra o quanto é lesada a pele. Então tem várias, como se fossem estilhaços epidérmicos, com a lâmina direto, sem a espuma de barbear. Então, como realmente usar um produto que facilite o deslizar é realmente importante. E às vezes, né, na hora de depilar, a paciente o paciente se depila no banho e às vezes a água vai correndo e vai tirando o produto, e não é legal isso. O legal é que realmente sempre fique bastante produto que facilite o deslizar para que realmente diminua o atrito com a pele. Agora, se o paciente apresenta algum perfil de irritação sempre que vai fazer um método de depilação, olha, sempre fica bolinhas, irrita. Às vezes até um corticoide de baixa potência ajuda a aliviar um pouco esse desconforto. Usa um dia antes e depois do método de depilação. Costuma aliviar. Às vezes não é um 100%, mas é o que eu costumo indicar na minha prática com resultado bacana, certo? Também acho que depende da lâmina, da diferença. Exatamente. Então, lâmina nova, né, fazer uma boa conservação daquela lâmina. Então, assim, usou a lâmina, secar, né, usar, não ficar armazenando a lâmina, se for reaproveitar, não ficar armazenando em local úmido que pode ali danificar, né, enferrujar a lâmina, aquilo acabar machucando também a pele, podendo até causar infecções, contaminação. Então, todo esse método de cuidado com a lâmina é importante também, lâmina nova de preferência. Quem tem foliculite intensa, com certeza, tentar, né, usar a lâmina nova. Tipo óleo, daí agora que eu vi que você complementou, tipo um óleo. Os óleos, eles também são uma opção, desde que facilite esse deslizar. A grande questão do óleo é que ele é muito colante, alguns óleos são muito colantes, então pode colar ali na lâmina e aí até fazer um filme impedindo o depilar perfeito. O ideal é realmente usar produtos próprios para o depilar, então essas espumas de depilação, cremes para facilitar o barbear, o depilar,
é mais interessante do que, por exemplo, um óleo simplesmente, ok? Então, essa questão da depilação é interessante também. Uma questão também do escurecimento que pode acontecer é o seguinte: na região íntima, o pelo, a inserção do pelo, ele é um pouco mais profunda. Então a gente sabe que esse pelo, o folículo, ele está inserido de maneira mais profunda na pele, e além dele ter uma inserção mais profunda, ele tem uma inserção geralmente mais diagonal. Então a gente vê que até às vezes não só num diagonal perfeito, às vezes o pelo tem um crescimento mais para um lado, um crescimento mais por outro. E algumas pessoas, né, acaba quando a gente tem essa densidade maior de pelos, por transparência da pele, a pessoa até corta o pelo, né, depila, faz um método de cortar, por exemplo, usando uma lâmina, mas por transparência, aquela haste do pelo lá dentro da pele dá uma sensação de escurecimento. De modo que às vezes a paciente depila com, por exemplo, um método de arrancar o pelo e tem uma sensação de clareamento. Mas é por isso, porque eliminou aquela haste que às vezes é mais escura, lá de dentro da pele, o que acaba por transparência não vendo mais e dá uma sensação de clareamento. Então, se a paciente tem essa sensação de clareamento quando faz um método de depilar, de tirar, às vezes é até interessante para essa paciente que queixa de escurecimento, pensar em fazer uma fotodepilação, uma depilação a laser, um método de epilação, para que não cresça mais o pelo ali ou diminua a espessura desse fio, o que dá ajuda na sensação ali de clareamento e reduz esse desconforto do escurecimento da região íntima. Stephanie pergunta: tens boa, acho que é a resposta, com ácido mandélico e hipercromia de atrito na área de coxas? O ácido mandélico, ele é um alfa-hidroxiácido muito coringa na dermatologia, porque ele tem um efeito tanto de tratar o turnover celular, então melhorar a renovação celular em estados de hiperqueratose, né, até de uma acantose, ele tem uma resposta bacana. E ele também tem um efeito clareador, porque tem ali uma ação de remover esses pigmentos que estão mais na superfície da pele. Então, o ácido mandélico, ele é sim uma ótima opção para tratar as hipercromias dessa região de coxas. Tenho só um único adendo. O ácido mandélico, a gente vai entrar depois ali na parte do tratamento. O ácido mandélico dos hidroxiácidos, ele tem uma potência bacana. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma potência elevada, a gente tem um perfil de irritabilidade um pouquinho maior. E essa região a gente tem uma máxima na hora de tratar. A região íntima é igual melasma. Eu digo, a gente tem que tirar o pigmento com carinho. A gente tem que tratar o escurecimento aos poucos. E sabendo disso, vocês vão entender logo mais as fórmulas mais comuns que a gente vê nos dermocosméticos posicionados para a região íntima. Porque são todos ativos que têm um perfil de clareamento, mas um clareamento progressivo, suave, sutil, porque toda irritação que você pode causar nessa região pode dar um efeito rebote. Dar uma ativada nos melanócitos locais, que são melanócitos muito reativos, e aí você tem um escurecimento. Então não à toa é por isso que quando a pessoa faz um método de depilação e acaba ficando avermelhado, irritado, na sequência, na semana seguinte, o paciente experimenta a sensação de escurecimento da região. Porque houve isso, uma irritação no local, uma ativação dos melanócitos. A gente sabe que os melanócitos eles se ativam com processos de irritação, de inflamação, e aí a gente tem uma hipercromia ali acontecendo na sequência. Então o ácido mandélico é uma opção bacana, mas ele tem que vir casado com um ativo calmante ou numa concentração baixa. Então, tendo esses pré-requisitos, ele vai muito bem para tratar a região íntima. E a Joelma já pergunta na sequência: se tiver acantose nígricas, você gosta do Pigment Bio? O Pigment Bio até, inclusive, foi um dos dermocosméticos que eu trouxe para falar mais adiante como exemplo, né, de tratamento para o escurecimento. Ele é uma opção, sim, para a acantose, porque ele tem na composição dele ativos que aumentam o turnover celular. Porque a gente tem que lembrar que a acantose nigricante, o escurecimento, não é por um excesso de pigmento, ele é por um espessamento. Então a gente tem que pensar que a gente tem que tratar aquele espessamento epidérmico. E aí, com relação a isso, a gente vai ter que usar o quê?
ativos que são, né, renovadores, que aumentam o turnover, que são descamativos, né, apesar de os alfa-hidroxiácidos ou os hidroxiácidos promoverem uma descamação insensível, né, a gente não vê aquela pele se soltando, mas a gente sabe que há uma renovação. Eles são ótimas opções. E dentro do Pigment Bio a gente tem um hidroxiácido, que é o ácido salicílico. Então, respondendo, então linkando a pergunta, a cantose nigricante, a gente precisa tratar o espessamento. Pigment Bio tem hidroxiácido, pode ser sim uma opção para tratar. Então, tá respondido. Bom, então, sabendo disso, tá, desses detalhes de fatores de não piora, nós vamos passar lá para o skincare, né? Vamos passar para o skincare da região íntima. Existem produtos específicos para a região íntima. Vamos pensar no rosto, quando a gente vai falar de skincare, a gente fala do quê? De limpante, vamos lá. Existem limpantes específicos para a região íntima? Sim, existem. Por que, Natália, que existem limpantes específicos para a região íntima? Bom, isso bate muito na questão do pH, né? A gente sabe que o pH ele é importante, a gente fala muito de pH da pele, pH da face, e aí a região íntima também tem seu pH. O pH da região íntima, né, principalmente o pH vaginal, o pH mais interno, ele é mais ácido, né, que a pele. A gente sabe lá que em função da flora, dos bacilos, né, a gente tem um pH mais ácido, né, a flora vaginal ele se encarrega de manter esse pH mais ácido. E esse pH ele varia lá de em torno de 13,8 e 4,5. A região externa, ele já vai equilibrar o pH mais com relação à pele, né? Na nossa pele, a gente sabe que a pele, ela já vai para um torno de 5,5, né? Então ela sobe um pouquinho o pH, mas ainda é um pH ácido. E, né, a gente tem alguns sabonetes, alguns sabões, que eles são um pH mais alto, um pH mais alcalino. O sabão, por essência, ele é um pH mais alcalino. Então a gente tem que cuidar na hora dos sabões e sabonetes, de tentar, né, indicar um sabonete mais próprio para a região. Para todas as pessoas, todo mundo precisa ter um sabonete específico para a região íntima? Nem todo mundo. Se a pessoa se adapta bem com um sabonete de uso corporal, lembrando, para a região externa, para a região da vulva, né, região externa. A região íntima, internamente, inclusive, não é nem indicado fazer limpeza, né? Nem lavagem, usar nenhum produto interno. É mais da região de pequenos lábios, de introito. Então, a região externa, né? Agora a gente está falando de limpeza da região externa. Ele precisa de um sabonete específico. Se esse paciente não tem um perfil que irrita, né? Não tem irritação na região da vulva, eu me adapto muito bem com um sabonete de uso do que eu uso no corpo. Eu nunca tive nenhuma irritação, nunca tive dermatite, nunca tive nada. Bom, essa paciente pode muito bem seguir com o seu sabonete de uso habitual que usa no corpo para a região externa. Mas agora, se a paciente tem um perfil de ter uma região mais sensível, né, de ter candidíase, ter condições que estão ligadas ali com o pH, é interessante sim partir para a indicação de ser interessante usar um sabonete próprio para a região por esta compatibilidade de pH, de ter um pH levemente mais ácido, que é compatível com a região íntima, porque pode ser que seja o pH do sabonete que esteja contribuindo para essa irritação. Então vale a pena no paciente com queixa considerar, né, usar o sabonete próprio para a região íntima. E aí, hoje em dia, no mercado, a gente tem inúmeros sabonetes, né, gel de limpeza, espumas de limpeza próprias para a região íntima, diversas marcas, né, Nivea, marcas que são próprias de sabonete de região íntima, Vagisil, Protex, Dermacide, Mustela, são todos sabonetes que têm ali, respeitam um pH em torno de 4,5, que é compatível com essa região íntima. Lembrando assim, uma coisa que os pacientes têm uma tendência a pensar. Olha, a região íntima é uma região mais sensível. Então eu vou usar sabonete de bebê, né? Sabonete de bebê, porque a pessoa tem a sensação de sabonete de bebê de ter muita neutralidade. Então, se é bom para bebê, é bom para todo mundo, é bom para tudo. E, gente, não é isso. Se o sabonete de bebê fosse bom para a região íntima, ia estar escrito lá na capinha: sabonete para bebê e região íntima. Não é. É que sabe qual é a questão? A pele do bebê,
né? Sabonetes, alguns produtos, não todos, tá? Mas alguns produtos posicionados para o bebê são produtos de pH mais neutro, pH lá mais próximo do 7, por questão de espuma entrar no olho e arder. Então, para não ter ardência, muitas vezes a indústria eleva um pouquinho o pH desses produtos para bebê e deixa ele um pouquinho mais alcalino, e aí não vai arder na hora de, né, usar o produtinho no bebê. Mas, lembrando lá, a região íntima é um lugar mais ácido, então não vai ser compatível, então não vai ser bacana, pode até irritar. Então, essa lógica do sabonete do bebê para a região íntima não é bacana. Tem até um estudo que eu apresentei, falei uma vez sobre sabonetes, eu acho aqui, um estudo que mostra que foi um estudo aqui no Brasil, estudando vários sabonetes, estudando os pHs dos sabonetes de bebê. E a gente teve uma variação enorme de pH, desde lá o mais adequado, em torno de 5,5, até 11, pH 11, pH extremamente alcalino. Então, produtos para bebê com pH extremamente alcalino. Então, essa questão do pH é algo interessante da gente estar, né, ligado. Mas essas marcas que eu falei para vocês, todas ali respeitam o pH da região íntima, então são produtos interessantes, tá? Amarrou? Então a questão da limpeza tá adequada? Bacana, limpeza gentil, nada de fricção, né? Então, assim, produto próprio, se tiver irritação, se for uma paciente que tiver indicação de fazer um produto próprio para essa região. Agora, o que mais que a gente tem aí de produtos para tratamento da região íntima? Nós temos hidratantes posicionados no mercado para a região íntima. Pois é, porque tem pessoas que têm a questão do ressecamento ou do espessamento, do atrito, ou às vezes sente a necessidade de usar algum hidratante mais calmante depois da depilação, minha pele fica irritada, fica avermelhada. Existe algum hidratante que eu posso usar para essa região? E a resposta é sim, existem produtos de mercado que são posicionados para a hidratação da região íntima. Então, nos últimos 2, 3 anos em que a gente teve aí o lançamento desses produtos, antes a gente usava o quê? Os mesmos produtos que a gente usava no rosto, a gente dizia, pode usar na região íntima, né? Produtos cicatrizantes, calmantes, mas hoje em dia tem produtos próprios. Tem o Intemé, que é um produto da Profuse, é uma linha, na verdade, ele começou eu acho que com hidratante, começou com hidratante. E aí depois foi estendido para o clareador. Então é uma linha já para o skincare da região íntima, a linha Intemé da Profuse, que é um hidratante à base de hialuronato de sódio, arnica, que é um calmante, e prebióticos. O hialuronato de sódio, lembrando, ele é o sal do ácido hialurônico. Ácido hialurônico, o que é? Hidratante que nós produzimos, altamente compatível com a pele, alto poder hidratante. Então, olha que inteligente. Pegaram lá, né, a molécula derivada do ácido hialurônico, um sal derivado do ácido hialurônico, e colocaram como hidratante. Boa opção de hidratante? Ótima, porque tem um perfil de neutralidade muito bacana. Então, dificilmente o paciente vai ter ali uma dermatite, uma alergia, porque temos ali, né, um ativo bem compatível. Então, no geral, vocês vão ver que o ativo hidratante escolhido para a região íntima pela indústria geralmente é o hialuronato de sódio. Não só para a região externa, mas os hidratantes internos, intravaginais, que daí o Intemé não tem esse posicionamento, eu estou falando sempre do tratamento da parte externa. No geral, o tratamento da parte externa é o hialuronato de sódio, mas da parte interna também. Produtos que são de aplicação intravaginal, os hidratantes geralmente são à base de hialuronato de sódio. O Antônio pergunta, você gosta do Claire, da Profuse? Então, o Claire, ele tem, antes de ter o Intemé, ele tinha o Claire Concentré, que ele é para rosto e axilas. Ele era posicionado assim, ele vem tarjado para rosto e axilas, né? E aí, antes de ter os produtos clareadores próprios, esse era o Claire Concentré, era um dos que eu indicava para a região íntima, com boa resposta, um bom perfil de tolerância. Porém, hoje, tendo os produtos próprios para a região íntima,
Eu prefiro escolher esses que são testados, né, são posicionados para a região íntima, mas gosto sim, inclusive indiquei muito numa época em que a gente não tinha essas novas opções. Joelma, desculpa, a justificativa do hialurônato de sódio. Hialurônato de sódio, ele é o sal do ácido hialurônico. Ele tem um perfil de neutralidade bacana e ele é um ótimo hidratante. Ácido hialurônico é uma molécula que nós temos na nossa pele, nós produzimos ácido hialurônico. Então, por isso que é uma molécula muito compatível. Como a região íntima a gente não quer irritar de maneira nenhuma, é muito inteligente que a gente use algum ativo que seja hidratante e ao mesmo tempo compatível. Que molécula que nós temos com alto poder de hidratação e muito compatível com a nossa pele? O ácido hialurônico, né? O hialuronato de sódio. Então, por isso que ele é geralmente o ativo de escolha para hidratação da região íntima. Então, por essa razão, acredito eu, que tenha sido a escolha da indústria. Claro que se passou na cabeça da indústria desenvolver produto, só ele vai saber dizer, mas eu entendo que seja por esse motivo. A arnica é um ativo que tem um poder reparador, cicatrizante, então acredito que também seja por isso que tenha sido adicionado ao produto. Então, esse é o Intermed da Profuse. E quando a gente vai falar de clareadores, né, a gente sabe que também, né, existe o Intermed clareador. Eu não sei porque eu não tomei nota dos ativos, eu sei que tem a niacinamida. Intermed, já vou pegar aqui. Intermed. O que mais, gente? A gente não tem muitas opções, né? A gente acaba meio que conhecendo todas. E aí é desse que a gente vai falar. Deixa eu pegar aqui o seu encontro no site, os ativos que são... acabei entrando no Claire. Aí, um dos ativos é a niacinamida, né? E aí, como eu venho falando de niacinamida nas nossas lives, né? A gente sabe que é um ativo coringa, ele tem o seu efeito clareador também, então não à toa ele está presente. Gel creme, uniformiza a região externa da virilha. Ó, tá aqui, achei. Ó. O Intermed clareador, então tem o Intermed que é hidratante e tem o clareador. Ele tem a vitamina C, né? Então é o palmitato, pelo que eu lembro, eu estava lendo mais cedo, é o palmitato. Então, o palmitato de ascorbila é o derivado da vitamina C. Então, é a vitamina C que tem, né? Tem uma de suas ações, ação clareadora, com alto perfil de tolerância, então não é à toa que ele está ali como clareador. O ácido gálico, que ele também tem um efeito clareador. O resorcinol, o exilresorcinol, né, o resorcina, que também tem um efeito clareador. E a niacinamida, a vitamina B3, que além de clareadora também tem um efeito calmante. Então, olha que interessante, eles, né, clareia mais acalma. Então, assim, tem que sempre ser ativos que têm um poder clareador, mas não muito irritativos. Então, vejam, vitamina C, clareador, mas não irritativo. O ácido gálico, ele tem um perfil de tolerância muito boa. O resorcinol, a resorcina, ela já é um pouquinho mais irritativa. Então, assim, é até um pouco mais ousada essa fórmula. Mas também não é das mais irritativas. E a niacinamida, que é perfeita, inclusive, além de não ser irritativa, tem efeito anti-inflamatório calmante. Então, não à toa que ela tá aqui nessa fórmula. Então, aí uma opção de tratamento, né, clareador. Por isso que a gente vê, por isso que é esta fórmula, acredito eu, do Intermed clareador, porque é uma fórmula aí, vocês vejam que eu falei para vocês, quando vai tratar o clareamento da região íntima, tem que tratar com cuidado, sem irritar, sem, né, promover. Aqui a gente não vai falar de ativos dos retinóicos, dos hidroxiácidos mais potentes, mais escamativos. Não vamos. A gente às vezes quer ir com sede ao pote, hidroquinona. Não, gente, não. Por quê? Porque pode irritar. E se a gente irritar, num primeiro momento a gente clareia, mas no segundo momento pode dar uma piorada. A gente sabe que a região íntima, não falei mais cedo, mas lembrei agora, ela é uma região que ela também tem muita influência hormonal.
Então, assim, uma das coisas que a gente tem que estar ligado na identificação do fator de escurecimento entra a questão também de o uso de hormônio, ou, por exemplo, um progestágeno. Hoje em dia tem a questão tem o Dilmirena, tem o Cailena, tem todos o Dil que é mais progestágeno, tem o implante, o Implanon. Então, são os progestágenos, eles podem, né, ter esse efeito, mesmo que muito leve, de escurecimento da região. Porque e tanto é que a região íntima, ela dá uma escurecida na gravidez, né? Porque a gente sabe que tem altos níveis hormonais, alto nível de progesterona, então pode ter esse escurecimento natural fisiológico, tá? Que tende a reduzir pós-gravidez, mas, né, se não reduzir, a gente tem como tratar. E se o paciente está usando algum método anticoncepcional contraceptivo com progestágenos, pode ser esse o fator ali de escurecimento. Vamos tratar, tá? Mas às vezes, se for algo de muito incômodo, às vezes até considerar, né, a troca ali do método. Sempre conversando com o nossa colega ginecologista. Então, vamos adiante. Qual outro produto que a gente vê no mercado com a finalidade de funcionar como skincare, tratamento para clarear a região íntima? O Classis Speciale. Não sei se quem está aí acostumado, quem também observou essa crescente do skincare da região íntima, lembra que o Classis Speciale foi um dos mais antigos, né, que a gente tinha ali para tratar essa região, porque ele foi um clareador, um clareador da TerraSkin, que ele vem posicionado para ser um clareador para regiões especiais, regiões sensíveis, regiões corporais. Então, o Classis Speciale, por muito tempo, também foi uma das únicas opções que tínhamos prontas, tá? Para quem não faz magistral, prontas para tratar o escurecimento da região íntima. Vamos dar uma olhadinha aqui na fórmula do Classis Speciale, ali os ativos. Peguei de enumerado o licopeptídeo, extrato de uva, extrato de uva ali, né, e mais calmante. Os peptídeos têm mais um perfil aí de rejuvenescimento, nada a ver com a questão de clareamento em si. Mas vamos lá, palmitato de ascorbila, vitamina C, tá? Então, ali, ó, de novo, vitamina C já tá aí brilhando de novo. Óleo de semente de girassol, nosso querido TCM, né, os triglicerídeos de cadeia média. Para quem, né, óleo de semente de girassol, qual que é mesmo? Conhece o Dersane? Lembra do Dersane, TCM? É o óleo de semente de girassol, alto poder hidratante, calmante. Então, não à toa ele tá aqui não, ó, sempre buscando acalmar, hidratar, acalmar. Vitamina E, o tocoferol, que às vezes está numa concentração mais alta, para também funcionar como um antioxidante, um clareador, mas às vezes ele só tá ali para dar uma estabilizada na forma. E a vitamina B3, niacinamida. Ó, niacinamida tá aqui de novo no Classis Speciale. Por quê? Para acalmar, vamos clarear acalmando, né? Então aí, ó, olha que inteligente essa forma. Classis Speciale também é mais uma opção. Tem um clareador da BioAge? Tem, e eu não sabia. Inclusive, deixa eu ver se eu... Aqui, ó, eu peguei ele, fiz uma busca aqui dos produtos e eu não conhecia, viu? Tem esse produto da BioAge, ele posicionado, o nome dele é BioAge Creme Íntimo Clareador. E aí, ele tem na composição dele fórmula bem interessante. Tem um ativo que eu não conheço, é uma patente, tá? Que é o Ronacare, tá? Ácido dioico, que é um hidroxiácido, tá? Niacinamida, vitamina B3, ó, não é à toa que ela tá aqui, clareador e calmante. O Derma White, que é um complexo clareador que é de extratos vegetais, que tem um alto perfil de tolerância. O Derma White, ele é bem encontrado nas formas magistrais, as formas de manipulação trabalham bastante com Derma White. É um produto, uma patente, né, um ativo patenteado, mas para você saber, é um extrato de vários, né, um compilado de vários extratos vegetais que tem ação clareadora ali, de inibição da tirosinase. Então, é um ativo clareador bem bacana, achei bacana essa fórmula. Tem a licorice, que também é um clareador. Tem o ácido cóstico, que também é um clareador, de perfil de tolerância bacana. E tem ali um peptídeo, pensando também mais uma melhora da qualidade de pele na região. Então, olha, uma opção bacana, tá?
pela fórmula, achei ele também um pouquinho mais ousado, porque ele tem mais de um ativo clareador ali, tem o dioico, o código, o Derma White, mas são clareadores, apesar de vários clareadores de um perfil de tolerância bacana, mais uma opção aí de tratamento bacana. João, parabéns pelos ensinamentos. Imagina, querida, que agradeço aqui a participação, as dúvidas. Tem um outro produto, né, que a gente conversou mais cedo, que é o Pigment Bio, né, para as áreas sensíveis. Um produto bem bacana, assim, a Bioderma, ela tem essa linha Pigment Bio, que é para tratamento de manchas, de maneira geral. Esse produto, ele tem um perfil de tolerância muito bom, porque todos os pacientes que usaram, que me deram feedback, nenhum teve irritação com esse produto. Achei bacana. Ele tem, toda vez que a marca ela vai posicionar um produto, ela que decide quais os ativos que ela vai destacar. Porque às vezes a fórmula ela é cheia de ativos, mas ela vai dizer assim, olha, né, Natália, vai apresentar lá, Natália, ou vai colocar ali na capinha, esse produto tem isso e isso, mas às vezes a fórmula tem mais coisa. Então nós, como críticos de pele, conhecedores de tratamentos de pele, a gente faz o quê? Vai lá e vai ler a composição e vai ver quais ativos mais que tem ali naquela meiota. E quando a gente vai ler sobre o Pigment Bio, a marca ela posiciona, ela mostra 2 ativos, um que se chama Lumi Reveal, que é uma patente da marca, que daí eu já não... Ele diz assim, ó, que é uma patente que contém azelato de lisina e glabridina, tá? Que são uniformizadores, são inibidores da tirosinase, mas que é uma patente da marca. Então, assim, esse nome, essa patente chamada Lumi Review. E tem um extrato, tá, de orcoleuca, que na verdade é um extrato vegetal, que tem mais um perfil de acalmar a pele. Ó, que inteligente, ele sempre despigmenta, mas ele acalma. Sempre ali, o despigmentante com calmante. Olha que inteligente. Aí vocês vão vendo o perfil dos dermocosméticos para clareamento da região íntima, porque a indústria sabe que ele tem que tirar esse pigmento com carinho, e agora você sabe também, não dá para ir com sede ao pote, tem que ser, é um tratamento geralmente longo, é um tratamento aí de 4, 6 semanas, tem que ter paciência, você deve explicar isso para o seu paciente, que tem que ir aos pouquinhos, para ir clareando, porque senão acaba dando a irritação e aí acaba piorando a mancha. Mas aí, voltando a Pigment Bio, eu fui lá dar uma espiada na composição. E a hora que eu encontrei lá no meio deles, astazelaico, né? Olha, o astazelaico, a gente conhece, astazelaico com clareador, né? Múltiplos ativos, múltiplas atividades na pele, entre eles o clareador, por ação na tirosinase, olha, astazelaico. Tem o ácido salicílico na composição, que eu falei para vocês mais cedo, o hidroxiácido, que ajuda no turnover celular. Ele é numa concentração mais baixa, provavelmente, para não dar irritação, mas também ajuda ali na questão do espessamento da pele. Ele tem também o licorice, que também é um ativo com poder clareador, também tem ação na tirosinase. E tem ali, achei escondidinho o tocoferol, vitamina E, que eu não sei se ele está ali numa concentração baixa, só para estabilizar a fórmula, para fazer um efeito antioxidante da fórmula. A vitamina E ela é muito encontrada em dermocosméticos, mas às vezes em concentração mais baixinha, para dar estabilizada na fórmula. Às vezes numa concentração mais alta, para promover também um efeito antioxidante, etc. Então eu encontrei ele escondidinho. Então olha só, também é um produto bacana aí para tratar a região íntima. E aí, esses são mais os clássicos, né? Eu digo assim, os dermocosméticos estão mais em contato com o médico, né? A gente recebe os visitadores, a gente são de marcas que são laboratórios que têm uma proximidade muito grande com a dermatologia, mas existem outros produtos aí que a gente encontra na internet, comerciais, e eu acabei encontrando aqui alguns outros produtos. Eu não sei se vocês acompanharam, lançaram recentemente uma marca chamada Rosa Selvagem, meio que viralizou, porque tiveram muitas blogueiras, influenciadoras, atrizes, né, que propagandearam essa marca Rosa Selvagem. Teve até depois uma polêmica, que agora eu não recordo qual, né, eu acho que é porque a propaganda ela é bem sensacionalista, assim, mostra a pessoa tendo um efeito de clareamento do corpo, assim, né, da pele, de manchas de maneira muito rápida e até meio estranha, parece um efeito de filtro. Mas o Rosa Selvagem é uma marca nova aí de dermocosméticos da internet. E aí eu achei que um clareador de região íntima dessa marca Rosa Selvagem. E eu resolvi trazer porque
Eu achei a fórmula muito interessante. Olha o que tem ali dentro desse produto. O ácido hialurônico, para hidratar, né? Então, inteligente, sempre tem que clarear com, né? Tá pensando também em hidratar, em acalmar a pele. Tem rosa mosqueta, que tem o seu perfil cicatrizante, né? É um óleo que ele tem um efeito anti-inflamatório, reparador, então bacana. Ele traz o ozônio na composição. O ozônio é esse que merece uma live à parte, né? Porque é um assunto muito polêmico ainda, a questão do ozônio. Mas tem ali, finalizando, que eu quero falar, o mais importante ali, a nanovitamina C. Então aí, ó, de novo, vitamina C dentro de um produto para clareamento da região íntima. Claro, a vitamina C é um coringa na dermatologia e ela tem efeito sobre a tirosinase, então ela tem esse efeito, né, clareador com alto perfil de tolerância. Então não à toa a vitamina C está presente aí também, não só nos produtos de face, mas nos produtos para clareamento da região íntima. E quando vocês começam a ver esses padrões de ativos se repetindo dentro dos produtos, isso já brilha também uma luzinha para você que gosta de manipular e personalizar seus tratamentos. Eu quero fazer um manipulado. Que ativos que você vai usar? Ó, tem aí várias ideias para você. Qual o nome do produto Rosa Selvagem? Eu acho que é Rosa Selvagem Clareamento. Deixa eu procurar aqui. Rosa Candy Clareamento Íntimo é o nome. Ele é num serum oil. Então, é esse o nome. Que interessante, né, gente? O que mais? Teve um outro produto que eu achei aqui numa pesquisada na internet, achei interessante, que eu não conhecia. A Salve. A Salve é uma marca também que aí entrou no digital, uma marca que entrou forte no digital com produtos bem carregado de marketing, assim, produtos bem bacanas, versáteis, uma linha grande. E aí a Salve também tem um hidratante, olha que interessante, hidratante anti-atrito, que é posicionado também para a região íntima. Então, se a pessoa identifica que tem ali a questão do atrito como um fator de piora, né, ou você identifica que o atrito possa estar ali piorando a questão do escurecimento, do espessamento da pele, um hidratante tem aí posicionado comercialmente um hidratante para isso. Você pode formular também, você pode usar outros produtos com fórmula semelhante, mas a você saber que existe um produto posicionado no mercado com essa proposta. E aí eu fui lá dar uma olhada na fórmula do hidratante e tem o que? A niacinamida, que é a vitamina B3. Ó, que novidade! Vitamina B3 aí de novo, né? A niacinamida acalma, tem um efeito clareador. Vejam como se repete os ativos. Tem a lantoína, que é um ativo hidratante, conhecidíssimo, antigo na dermatologia, realmente muito bacana. E tem a manteiga de abacate, né, que é por ser, né, de origem aí, vegetal, do abacate, né, perdão, ele tem esse perfil de ser muito emoliente, então todos esses extratos, né, todos esses óleos, as manteigas, elas têm uma questão de ter muita emoliência, né, de fazer uma selagem ali entre os corneócitos, né, melhorando a hidratação do local, com um perfil de compatibilidade bem bacana. Então ali, ó, formulazinha bacana, achei legal e resolvi trazer para vocês conhecerem, assim como eu acabei conhecendo nessa pesquisa para nossa live. Então, meus queridos, me estendi além da hora, mas não queria deixar de mencionar, por último, qual o nome? O nome esse da Salve é Hidratante Anti-Atrito Salve. É esse o nome, Hidratante Anti-Atrito Salve. O nome explicativo já mostra ali qual é a proposta. Mas aí, ó, você pode... existem outros hidratantes que têm fórmula semelhante, só não estão posicionados comercialmente para essa proposta, mas você pode personalizar, olha aí, ó. Porque a ideia é essa, é deixar hidratado, trazer uma emoliência, acalmar, para evitar ali o atrito. Muito obrigada. Deixa salvo, por favor, perdi o começo, pode deixar, vou deixar assim salvo. Se perdeu, não tem problema, já vai entrar aqui no feed, dá uma salvada aqui com o ticket na bandeirinha para assistir, só que assiste logo, assiste essa semana, porque depois dessa live ela vai ficar só disponível na plataforma, né? Na plataforma no PL3C para os alunos das turmas da plataforma, do método, e que tem aí todas as lives à disposição.
Alessandra, maravilhosa como sempre. Ô, querida, obrigada. Olha, Carol, que bom te ver aqui. Doutora Carol, que legal. Doutora Alessandra, doutora Joelma, André, obrigada, viu, pela presença de vocês esta hora da noite. Então, para Jerúsia, parabéns, adorei. Que bom, querida. Fiquei feliz de te ver aqui também. Não tinha visto que você estava aqui na live ainda. E aí, não poderia deixar de passar rapidamente só para mencionar o seguinte, gente. Tem o skincare, tem, mas a gente teve aí uma crescente imensa também na questão das tecnologias, né, nos tratamentos para a região íntima, dos injetáveis, dos lasers. Eu não podia deixar de falar, né, que a gente tem outras opções também para tratar a região íntima, como os preenchedores de ácido hialurônico, os peelings, os bioestimuladores de colágeno, o próprio microagulhamento, os lasers. Então aí hoje em dia a gente tem um ferramental imenso, acho que depois até vale a gente fazer uma live falando dos procedimentos, que eu tenho aí bastante prática, eu gosto muito do tratamento da região íntima e a gente também pode depois conversar. Mas o skincare, com certeza aí, vários insights, eu espero ter trazido, já estão amarrados para quem assistiu a live. Plataforma maravilhosa, não quero sair nunca. Que bom, querido, feliz de te ter com a gente, enriquecendo aí a nossa turma. Obrigada, Alessandro. Queridos, uma boa noite para vocês. Se você acha que essa live vai ser bacana, vai ser legal para outro colega, compartilha, depois manda na bandeirinha para outra pessoa assistir também. Vamos multiplicar aí o conhecimento, fazer uma comunidade de pessoas interessadas em estudar, em crescer, se ajudar e realmente se destacar profissionalmente. Espero que vocês tenham muito sucesso, né, na cidade que vocês estão, na região que vocês estão trabalhando. Fico aqui à disposição para dúvidas e aguardo vocês na nossa próxima live. Agora no domingo, às 21 horas, nosso encontro marcado aqui no nosso Momento Pele e Ciência. Você que entrou no caminho aqui no meio da live e não me conhece ainda, lembrando, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e aqui eu ensino nesse canal sobre tratamento da pele, não só sobre o ponto de vista de doenças, mas promoção da saúde, né, da estética, da pele, que é extremamente importante também. Nosso assunto hoje foi região íntima, espero que tenham gostado. Um beijo grande do coração de vocês, bom descanso, vamos descansar, né? É bom também. Tchau!